amado de Deus. Hoje nos reunimos diante da presença do Senhor porque sabemos que sem Ele não somos nada. E sem a direção do Espírito Santo, nossas decisões podem nos levar para caminhos errados. Há muitas escolhas na vida que parecem boas aos olhos humanos, mas podem ser armadilhas preparadas pelo inimigo. Por isso precisamos de discernimento espiritual, de sabedoria vinda do alto e não da carne. A palavra declara no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e assim será concedida. Essa promessa é firme, ela é viva, e hoje nós nos apropriamos dela para pedir que o Senhor abra nossos olhos, desfaça toda confusão, toda dúvida, toda manipulação do inimigo, para que tenhamos clareza e direção correta em tudo que formos decidir. O Espírito Santo é aquele que guia o nosso coração. É o conselheiro fiel que nos mostra o caminho em meio às trevas. É o fogo que ilumina a estrada quando tudo ao redor parece escuro. Quantas vezes ficamos diante de encruzilhadas, sem saber para onde ir, sem saber qual escolha tomar. Mas eu profetizo que hoje é noite de clareza, é noite de resposta, é noite em que o Senhor vai revelar a sua vontade. Porque o diabo não terá poder de nos enganar. Ele não terá autoridade para confundir nossa mente. Eu oro em nome de Jesus para que toda voz contrária seja calada agora. Todo espírito de engano, de dúvida, de hesitação seja repreendido pelo poder do sangue do Cordeiro. Se você crê, declare comigo: eu rejeito a mentira, eu rejeito o engano, eu rejeito as ciladas do inimigo e recebo agora a sabedoria que vem do trono de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é qualquer sabedoria, não é sabedoria humana, não é filosofia, não é inteligência natural, é algo que vem direto do céu. A Bíblia afirma em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que não existe verdadeira sabedoria sem reverência, sem submissão, sem obediência à voz de Deus. Muitos querem discernimento, mas continuam alimentando o pecado, continuam dando brechas ao inimigo e por isso vivem confusos, não conseguem enxergar com clareza o caminho certo. Hoje nós vamos clamar para que o Espírito Santo quebre todas as correntes, que toda venda espiritual caia, que toda cegueira seja destruída. Eu oro para que a luz do céu entre no seu coração, varra as trevas, e que você consiga ouvir a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, anda por ele. E eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que todo demônio que tenta soprar pensamentos contrários, que tenta colocar ideias de destruição, que tenta manipular emoções para te fazer tomar decisões erradas, está sendo amarrado e expulso agora. Todo laço de engano, toda seta de confusão, toda obra maligna preparada para distorcer a visão, está sendo desfeita pelo poder da palavra. Assim como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu digo, hoje é dia de libertação da sua mente. Hoje é dia de libertação das suas emoções. Hoje é dia de libertação das suas escolhas. Meu amado, escute isso. A sabedoria não é apenas para decidir em coisas grandes, como negócios, relacionamentos ou ministérios. A sabedoria é para o dia a dia, para as pequenas escolhas, para as atitudes que parecem simples, mas que moldam o nosso futuro. O inimigo muitas vezes não te ataca de forma escandalosa. Ele vem nas pequenas brechas, nos detalhes, nas distrações, tentando fazer com que você relaxe, tome uma decisão sem orar, siga um conselho errado. E assim vá caindo pouco a pouco em armadilhas. Mas quando o Espírito Santo governa a sua mente, quando a sabedoria de Deus está em você, até no detalhe mais simples você ouve a voz dele. Você começa a perceber o engano, começa a sentir o alerta do Espírito, começa a rejeitar aquilo que parece bom aos olhos, mas não vem do céu. Por isso hoje nós clamamos: Espírito Santo, sopra sobre nós, renova nossas forças,
Abre os nossos ouvidos espirituais. Limpa os nossos olhos para que possamos ver o que o inimigo quer esconder. Não queremos andar por vista, mas por fé. Não queremos andar pela lógica do homem, mas pela direção do Senhor. Eu declaro que você vai começar a ter sonhos reveladores, visões espirituais, sinais claros de Deus mostrando por onde deve andar. Eu oro para que o Espírito Santo te dê discernimento sobre as pessoas que se aproximam de você, para que saiba quem vem para somar e quem vem para destruir, quem é enviado por Deus e quem é enviado pelo inferno. E deixa-te dizer, o diabo odeia quando alguém busca sabedoria em Deus, porque a sabedoria divina desmonta as estratégias dele. Ele gosta de confusão, ele gosta de manipulação, ele gosta de fazer você se perder em pensamentos contraditórios. Mas quando o Espírito Santo toma conta, quando a sabedoria do alto entra, toda fortaleza mental cai por terra. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E eu digo, hoje fortalezas de engano estão sendo quebradas, fortalezas de dúvidas estão sendo destruídas, fortalezas de manipulação do inimigo estão caindo por terra no nome de Jesus. Agora, eu quero te desafiar. Permaneça comigo até o final desta oração. Não saia no meio, porque o Espírito Santo vai ministrar diretamente ao seu coração. Há algo que ele vai falar lá na frente. Há uma palavra que será a chave da sua vitória. Então não permita que nada te distraia. Fique comigo até o fim, porque o Senhor tem revelação, tem libertação, tem instrução específica para a sua vida. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus, fortalecido, confiante, pronto para tomar as decisões certas e não cair em nenhuma cilada do inimigo. Querido de Deus, eu quero que você entenda algo profundo agora. O mundo espiritual é real. E muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas naturais, mas são guerras travadas em lugares celestiais. A cada decisão que você toma, existe uma luta invisível acontecendo. De um lado, o Espírito Santo tentando guiar os seus passos e do outro, o inimigo tentando te seduzir para escolhas erradas. A Bíblia declara em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que uma decisão aparentemente simples pode ser a porta de entrada para a bênção ou para a destruição. É por isso que precisamos da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é como uma espada afiada que corta as mentiras do inimigo e revela a verdade de Deus. É como uma tocha de fogo que ilumina os caminhos escuros e mostra onde estão as armadilhas escondidas. Eu oro agora para que a sabedoria do Espírito Santo invada sua mente, que todo raciocínio tortuoso seja alinhado com a vontade de Deus e que você comece a sentir a paz do Senhor confirmando cada passo que deve dar. Talvez você esteja cercado de vozes amigos, conselheiros, pessoas próximas, todos com opiniões diferentes, tentando te dizer o que fazer, mas hoje eu declaro, você vai ouvir a voz do Espírito acima de todas as outras. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, versículo 21, nos ensina: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa promessa é sua. Você não vai andar em confusão, não vai andar em engano, porque o Espírito Santo será a bússola do seu coração. Agora escute com atenção. Há decisões que podem mudar o rumo da sua vida inteira. E o diabo sabe disso, por isso ele se esforça tanto para tentar confundir você nesses momentos. Mas quando você clama pela sabedoria de Deus, os planos do inimigo se tornam inúteis. Ele perde força e você passa a enxergar além do natural. Hoje eu declaro sobre a sua vida que a sabedoria do alto vai se manifestar de forma tão poderosa que até os demônios terão que recuar, porque não vão conseguir te manipular.
E é nesse momento que eu quero te pedir algo especial. Se essa palavra já está falando com você, se você sente que o Espírito Santo está abrindo seus olhos, então já aproveita agora e se inscreve neste canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Não é só um pedido comum, é um ato profético. Cada vez que você fortalece esse ministério, você está dizendo ao inferno que a palavra de Deus não será calada, que ela vai alcançar vidas, que ela vai romper barreiras. Então não saia daqui sem se inscrever, curtir e permanecer comigo até o final, porque a parte mais forte ainda está por vir. Agora vamos mais fundo. Uma coisa é sabedoria, outra é discernimento. Sabedoria é a capacidade de aplicar a verdade de Deus em nossas escolhas. Mas o discernimento espiritual é a sensibilidade de perceber o que está por trás de cada situação. É olhar além das aparências, é perceber a essência das coisas. A palavra ensina em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que os que têm os sentidos exercitados conseguem discernir tanto o bem quanto o mal. E eu oro para que essa sensibilidade espiritual seja ativada em você hoje. Muitas vezes o inimigo vem disfarçado. Ele coloca algo diante de você que parece perfeito, parece oportunidade, parece até resposta de oração, mas por trás é engano, é laço, é cilada. Se você não tiver discernimento, você cai. Mas quando o Espírito Santo te revela, você enxerga a armadilha, rejeita aquilo e permanece firme no propósito. Eu declaro agora, você não vai mais ser enganado por falsas promessas, não vai mais cair em relacionamentos destrutivos, não vai mais se associar a pessoas que só querem sugar suas forças. O discernimento vai te proteger. Discernimento é como um escudo. Ele bloqueia os dardos inflamados do inimigo, aqueles ataques disfarçados que parecem pequenos, mas podem causar grandes feridas. Quantos lares já não foram destruídos por falta de discernimento? Quantos ministérios já não caíram em ruínas porque seus líderes se deixaram seduzir por propostas aparentemente boas, mas que vinham das trevas? Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que você seja blindado pelo Espírito, para que sua mente seja guardada, para que suas emoções sejam protegidas, para que sua vida esteja cercada pelo fogo de Deus. E eu sinto no meu espírito que há pessoas que estão ouvindo essa palavra e já estavam prestes a tomar decisões precipitadas. Você estava quase cedendo a uma proposta que parecia boa, mas no fundo havia um peso, havia algo estranho. Escuta, não tome decisões sem antes orar, sem antes pedir discernimento ao Senhor. O diabo é astuto, mas Deus é perfeito em sabedoria. O Senhor vai confirmar no seu coração o que vem dele e o que não vem. Então declare comigo agora: eu recebo discernimento espiritual. Eu rejeito os laços do inimigo. Eu não serei enganado. Eu andarei em sabedoria e verdade. Isso não é apenas uma declaração, é um ato de guerra espiritual. Quando você abre a boca e profetiza, o mundo espiritual se move. Os anjos do Senhor são liberados para agir a seu favor, e os demônios batem em retirada. E eu digo mais: você que está aqui agora, permaneça até o final dessa mensagem, porque o Espírito Santo vai trazer revelações ainda mais profundas. Vai tocar áreas da sua vida que você nem imagina, e vai te capacitar para tomar decisões que mudarão o seu destino. Não perca nada. Não saia antes do fim, porque o que Deus vai derramar sobre você será poderoso e transformador. Amado, compreenda isso. O diabo só consegue agir em uma mente confusa. Ele só planta destruição em um coração dividido. Por isso, ele tenta criar dúvidas, tenta colocar ansiedade, pressa, medo e até conselhos errados de pessoas que parecem confiáveis, mas que estão sendo usadas por ele. Porém, quando você recebe a sabedoria do Espírito Santo, o inimigo perde o domínio, porque a sabedoria de Deus é luz, e onde há luz, as trevas não podem permanecer. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso significa que a sabedoria que vem da palavra
clareia as encruzilhadas da vida. Se você se apoia nessa luz, não há como tropeçar, não há como ser enganado, não há como cair em cilada. Eu profetizo sobre a sua vida. Toda a confusão mental está sendo desfeita. Todo o peso de incerteza está sendo arrancado. Todo espírito de dúvida está sendo expulso agora em nome de Jesus. Você não vai mais andar em círculos. Não vai mais ficar paralisado pelo medo de decidir. Não vai mais ser manipulado pelas circunstâncias. O Espírito Santo está te enchendo de clareza e força. Você vai se levantar com confiança. Vai ouvir a voz de Deus e vai tomar decisões firmes que te levarão para o centro da vontade do Senhor. Muitas vezes, uma única escolha feita debaixo da sabedoria de Deus abre caminhos que jamais se imaginou. Olhe para a história de Salomão. Quando o Senhor apareceu a ele em sonhos, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão não pediu riquezas, nem glória, nem a morte dos inimigos. Ele pediu sabedoria para governar o povo. E o que aconteceu? Deus não apenas lhe deu sabedoria, mas também acrescentou riqueza, honra e paz. Isso mostra que a decisão de buscar discernimento primeiro trouxe sobre ele bênçãos multiplicadas. É isso que acontece quando você busca sabedoria antes de agir. As portas do céu se abrem, o favor de Deus te acompanha, o inimigo é envergonhado e até aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Eu oro agora para que, assim como Salomão, você seja revestido de sabedoria do alto. Que cada decisão sua seja um passo profético, conduzindo você a um futuro de vitória, prosperidade e paz. Receba isso. Quando você busca discernimento antes de agir, você está dizendo a Deus: Pai, eu dependo de Ti. Eu não quero fazer nada sozinho. E o Senhor se agrada desse coração. Ele estende a mão. Ele guia os seus passos. Ele fecha as portas erradas e abre as corretas. Agora, vamos orar juntos com ousadia, porque o Espírito Santo já está se movendo aqui. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça e ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Teu trono agora. Eu clamo pela Tua sabedoria. Eu peço o Teu discernimento, que toda confusão saia da minha mente, que toda dúvida seja dissipada, que todo espírito de engano seja repreendido. Eu declaro que não andarei mais pelas minhas forças, mas pelo Teu Espírito. Eu rejeito as ciladas do inimigo, eu rejeito as vozes contrárias, eu rejeito todo conselho maligno. Eu recebo agora a Tua clareza, a Tua direção, a Tua paz que excede todo o entendimento. Senhor, guia cada decisão da minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu ministério. Que a Tua sabedoria seja minha companheira diária. Eu declaro em fé que, assim como Salomão, recebo entendimento para discernir entre o bem e o mal, e que nenhuma armadilha do inferno vai me enganar. Espírito Santo, fala comigo. Confirma os Teus caminhos, abre os meus olhos espirituais e enche o meu coração de temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Eu oro e declaro: a partir de hoje eu andarei em vitória, tomarei decisões corretas e viverei no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém.